O candidato Marcelo, então, pode fazer a sua segunda pergunta. Professora Cláudia, eu gostaria de entender esse conceito peculiar de democracia. Nos debates, a senhora tem relativizado a importância do voto e da eleição para diretor do campus. Tem dito que o campus de Ibirubá pôde escolher porque o diretor se afastou para doutorado em determinado momento. Em outro momento, porque a comunidade pediu ou porque estava madura. A comunidade de Osório foi avisada de que podia escolher o seu diretor? Quem determina se ela está madura para escolher o seu diretor? É o reitor? Não, quem determina se está madura para escolher o seu diretor é a própria comunidade. Isso é democracia. A gente ouve a comunidade e acata a decisão que ela traz. O professor Marcelo tenta colocar aqui uma situação que não existe dentro do nosso instituto. Nós temos trabalhado muito francamente, muito honestamente com todas as nossas comunidades no sentido de ouvi-las. No momento em que elas trazem a demanda, nós fazemos eleição. E é isso que nós vamos fazer. E já conversamos, o professor Roberto, desde o primeiro momento que veio para cá, já veio sabendo que iria, num determinado momento, deflagrar o processo eleitoral. Não há nenhum problema nisso, nós não somos contra a eleição. Inclusive, a lei, dizendo inclusive o seguinte, a lei permite que a gente faça eleição só depois de 5 anos. E nós já estamos fazendo. Nós já deflagramos o processo eleitoral em outros campos, porque entendemos isso como salutar, a partir do momento em que se faz necessário. Se for necessário, a comunidade quer que a gente faça, não há problema nenhum. Eu tenho certeza absoluta, conheço o professor Roberto há muito tempo, para saber da sua prática democrática, para saber do seu comprometimento com essa escola e para saber que ele está absolutamente tranquilo no sentido de fazer o processo de eleição e de transição para a próxima direção que venha do grupo da comunidade. Essa escola, eu acho que imagino que todos vocês saibam, ela iniciou o ano passado, em agosto, muito embora você seja um aluno de integrado, ela iniciou em agosto do ano passado. Em 6 meses, nós estávamos implementando os cursos. Então, agora, nós começamos a ter uma relativa estabilidade, inclusive no que diz respeito à entrada de servidores, à entrada de professores e técnicos administrativos para fazer esse processo. Essa é uma realidade já conhecida, já discutida. O professor Marcelo tenta fazer crer que eu sou uma pessoa antidemocrática, quero dizer que eu não sou, eu sou absolutamente acessível a todos e entendo sim que o processo democrático irá acontecer. Agora, a gente não pode ser demagógico, ficar associando a eleição do campus à eleição do reitor, até para que a gente não tumultue o processo dentro dos campos. Se for necessário fazer agora, iremos fazer logo em seguida o processo de eleição para reitor. Não podemos ser oportunistas, isso é muito importante, para que as pessoas entendam e se apropriem do processo, para que as pessoas peguem esse processo e transformem esse processo num amadurecimento. É isso que nós queremos. E certamente vocês, como alunos, irão votar para diretor do seu campus. Isso é muito importante. A democracia se constitui dessa forma, ouvindo todos os setores da comunidade e permitindo a todos que votem na pessoa que eles entendem que seja a mais coerente e a mais relevante para a sua instituição. 2 minutos para a réplica. Resta a pergunta de por que isso não foi feito antes. Quer dizer, então, que a comunidade ela vai ter que ser instruída. A comunidade ela não tem condições intelectuais de votar até que o reitor perceba que ela está preparada. Isso não faz sentido. Não é demagógico falar de eleição durante a campanha para reitor. Demagógico, absurdo é falar de eleição, colocar a eleição como plataforma, quando na verdade isso não foi feito antes. Tivemos tempo para fazer antes. Tivemos tempo, eleger o seu representante, o seu diretor, é humanizar a instituição também. Há de fato um descritério. Há de fato um descritério porque houve campi que elegeram e houve campi
que não elegeram o seu diretor. O que a gente tem que ter em mente é que o diretor, ele é o representante, ele tem de ser o representante da comunidade nas instâncias superiores. Ele não pode ser o representante das instâncias superiores na comunidade. Eleger o diretor é ter essa representação, é poder cobrar dele isso, é ser representado no Consup, é ser representado no CD. Isso é fundamental. O que nós discordamos é justamente desse tratamento desigual, dessa não realização da eleição em um tempo hábil, em um tempo que já houve. Na verdade, é a proposta a partir da campanha eleitoral para reitor. É isso que nos desagrada. Candidata, 2 minutos para a tréplica. Tinha até esquecido. Professor Marcelo, mas quem trouxe isso para o debate não fui eu. Quem trouxe isso para o debate foi o senhor. Até porque o senhor insiste em dizer que nós não ouvimos as comunidades. Eu quero dizer que não é o reitor que tem que perceber se tem necessidade ou não, a comunidade traz essa demanda e a gente ouve. E eu acho que esse é um tema que é absolutamente superado. Existe um compromisso com as comunidades, até porque não é a primeira vez que eu venho ao Osório. São várias vezes que eu já vim ao Osório. Conversei com as comunidades, conversei com os servidores, com os professores. No momento em que a comunidade disser, estamos prontos, faremos. Ponto. Isso está resolvido, superado. Não fui eu que trouxe o tema à tona, né? Justamente porque eu entendo, isso é uma questão muito bem resolvida para nós. Candidata Cláudia, pode fazer a sua segunda pergunta. Professor Marcelo, a nossa gestão iniciou mais um processo democrático dentro do Instituto Federal, discutindo a flexibilização da carga horária docente. Para que os nossos alunos entendam o que significa isso, essa flexibilização significa dar a possibilidade para os nossos professores de ter uma carga horária dentro da sala de aula, uma carga horária para pesquisa e uma carga horária para extensão. Dentro dessa perspectiva, o que é mais relevante é que os conceitos sobre as políticas de ensino sejam retomadas, inclusive no sentido de unificação, para que a gente não tenha tratamentos diferentes. Imagino, né, que o senhor deva ter conhecimento da diversidade que existe no nosso Instituto. Levando em conta que nós estamos discutindo o tema da flexibilização da carga horária docente, ou seja, atendermos ensino, pesquisa e extensão. Esse é um tema absolutamente relevante para os nossos docentes. Eu gostaria que o senhor me falasse um pouco mais sobre o que o senhor defende nas políticas de ensino e como é que seria essa política de um ensino novo. O senhor tem falado muito no Instituto Novo. Como é que seria essa sua política? E dentro dessa nova perspectiva, qual a sua posição sobre essa questão das atividades docentes? Candidato, 4 minutos para a resposta. O Instituto, ele apresenta um modelo novo para a sociedade. Um modelo que vem superar diversas dificuldades que a gente encontra na universidade. Diversos problemas que a gente encontra na universidade. Não há dúvida que nós temos um papel fundamental no ensino e não podemos cair no erro que algumas instituições cometem de achar que o docente deve realizar só pesquisa, por exemplo, que o docente mais velho não deve dar as suas aulas nos cursos regulares. Não. Nosso primeiro foco, isso está na lei, é a questão do ensino técnico de nível médio. 50% das nossas vagas necessariamente são do ensino técnico de nível médio. E os professores, os docentes, devem saber que fomos contratados para dar aula também neste nível. O segundo aspecto fundamental da lei que nos cria e dos comentários, das discussões, dos pareceres, é a questão da verticalização. Nós devemos perpassar do ensino médio à pós-graduação. Devemos, portanto, ter cursos que permitam que alunos e docentes
circulem por esses 3 níveis. O Instituto deve, sim, prever itinerários formativos em que o aluno faz o ensino médio integrado, passa a seguir a um curso superior de tecnologia e, quem sabe, termina no mestrado profissional. Temos de ter uma política de ensino que efetivamente conduza a isso. Uma política, portanto, um planejamento estratégico em que os campi planejem os seus cursos desta maneira. Que os campi mantenham um foco em determinadas áreas, para que o aluno possa efetivamente trabalhar ali com qualidade. Em relação à flexibilização, temos de perceber que nós docentes não fomos só contratados para dar aula, fomos contratados também para fazer pesquisa e extensão, que enriquecem o nosso fazer, que trazem oportunidades de bolsas para os alunos, que melhoram a sala de aula, que nos levam para fora dos muros. Para fazermos isso, não podemos ter uma carga horária em sala de aula absurda. O professor com 24 horas aula, com 20 horas aula, ele não vai conseguir fazer pesquisa e extensão, provavelmente. Devemos ter em mente que a cobrança em relação à sala de aula é distinta da cobrança em relação à pesquisa e extensão. O gestor deve, sim, saber que o professor está em sala de aula, deve, sim, ter o retorno dos alunos no que diz respeito à qualidade da aula. A verificação das atividades de pesquisa e extensão se dá pelo cumprimento das propostas. Então, o docente que faz pesquisa, ele deve ter um produto da sua pesquisa. Ele deve ter participações em congressos, deve ter artigos publicados, produtos realizados. Um professor que faz extensão, ele deve ter a cobrança das atividades de extensão, as atividades culturais, esportivas, dos cursos de extensão. Então, flexibilizar a jornada de trabalho é identificar que a maneira de se averiguar se o docente está cumprindo com a sua função é distinta no que diz respeito a ensino, a pesquisa e a extensão. É integrado, mas é distinto. E nós precisamos, no Instituto, de uma reitoria que reconheça isso. Nós precisamos de diretores que percebam essa realidade. Senão nossos docentes não poderão fazer as 3 coisas. Candidata, 2 minutos para a réplica. Eu vou me abster de fazer toda essa defesa, até porque essa é a defesa que a lei faz. A lei já coloca essa questão da verticalização muito clara, né? A lei coloca a questão da necessidade de ensino médio técnico integrado até a pós-graduação. Mas eu gostaria de dizer que existem, sem sombra de dúvida, outras coisas que estão atreladas à flexibilização da carga horária docente. Eu vou dizer que não é flexibilização, na realidade é uma adequação da carga horária docente para as atividades que os professores devem realizar nos seus campos. Eu queria dizer que nós sempre defendemos a valorização do docente, inclusive nós temos discutido e criado fóruns para que a gente possa discutir isso. A questão da avaliação, a questão da participação dos nossos professores na pesquisa, a questão dos professores da participação na extensão. Temos ações no Campus Osório fantásticas na área da extensão. A Cafeteira Poética, eu acho bárbara, adoro o blog da Cafeteira Poética, acho maravilhoso. Mas nós queremos discutir sim com os nossos docentes. Qual é o número de horas que ele deve estar em sala de aula, quais são as práticas que ele deve ter como avaliação, com a formação do aluno, qual é o compromisso que ele tem com o Instituto. A única coisa que realmente me estranha um pouco nesse processo todo, e eu fico um pouco até tentando entender um pouco como é que essa questão perpassa, é justamente o fato de que nós estamos discutindo, sendo democráticos sobre a flexibilização docente, enquanto senhor, enquanto gestor do Campus Porto Alegre, o senhor implantou o controle do ponto biométrico. E aí eu não consigo entender o que tem a ver a flexibilização e a democracia que o senhor propõe com a implantação do controle do ponto biométrico que o senhor realizou em Porto Alegre. Candidato, 2 minutos para a tréplica. Professora, queremos discutir a flexibilização.
Agora, depois de tantos problemas ocorridos em diversos campos, agora queremos discutir. Depois, os diretores indicados pela senhora cometeram a antítese da flexibilização. E realmente a senhora não tem como entender qual é a relação entre o ponto eletrônico e a flexibilização, porque o ponto eletrônico nunca impediu a flexibilização. O ponto biométrico nunca impediu a flexibilização. O ponto biométrico, se a senhora consultar docentes e TAs do passado da escola técnica, não causou nenhum prejuízo. Os docentes continuavam tendo liberdade para realizar suas pesquisas e suas extensões, com trabalho fora do campus. O ponto biométrico foi implementado justamente para corrigir alguns desvios que haviam na universidade. Desvios de professores não vindo dar aula, que prejudicavam os alunos. E como gestor, eu não tenho medo de dizer que sim, eu tinha que saber se os professores estavam em sala de aula e tinha que tomar providências, porque os alunos não podem ficar sem professor em sala de aula. Era uma minoria, mas acontecia. O ponto biométrico não impediu que os técnicos administrativos fizessem uma jornada semelhante às outras unidades da universidade. Mas permitiu, sim, que todos os técnicos administrativos e docentes que davam aula ou que trabalhavam em setores que iam até 10h30, 11 horas da noite, percebessem corretamente o tradicional noturno. Então, o ponto eletrônico não tem relação com a flexibilidade. A flexibilidade tem a ver com o modo como o gestor trabalha, com a visão do gestor. Tem a ver com a visão de que nós temos sim que ter mais liberdade para trabalhar. Essa visão eu tenho. A gestão atual não teve. Ok, está encerrado então o segundo bloco do debate. Nós vamos fazer então um pequeno intervalo de 5 minutos antes do início do terceiro bloco.